Câmara Debate começando agora na TV Câmara, no canal 61.4 em TV aberta ou canal 4 da NET. Muito obrigada por sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para as grandes cidades. É um desafio muito grande, como Rio Preto. O trânsito que mata, o trânsito que entristece famílias, o trânsito que mexe no bolso do motorista. E para falar sobre esse assunto, eu conto com a participação, eu divido essa apresentação com o meu colega Matheus Camargo, com muito prazer. Olá, Matheus. Tudo bom, Jaqueline? Tudo Como bem? É que você está? Tô ótima. Agora, esse assunto realmente merece muita discussão, né, Matheus? Pessoal de casa tem que prestar atenção nesse assunto que interessa a todo mundo. É um assunto universal e que São José do Rio Preto parece que está mais potencializado ainda os problemas do trânsito. Para conversar com a gente, a Toninha da Patroa, Antônia Silva. A Patroa é a Associação Preventiva de Acidentes do Trânsito Urbano. Também participam do programa o advogado Tiago Guedes Borges e a dona de casa Márcia Alves Devares. A Márcia tem uma história para dividir contar, com a gente. Muito triste, A que a gente Toninha vai também conversar. tem uma história Toninha, triste, né? Mas nós vamos aqui nesse programa tentar, na nossa infinita inferioridade, tentar propor soluções, tentar propor caminhos, entender não é? O que está acontecendo, Isso né? mesmo. Excelente, eu acho. É isso mesmo. Vamos ver um vídeo? Para começar, Toninha, eu queria que a gente prestasse atenção em um vídeo produzido pelo STJ sobre acidentes de trânsito com uma história que é uma tragédia de uma mãe que perdeu a família inteira. Fernando, pode passar. Nos móveis da casa, fotografias e lembranças de quem já não está mais aqui. A professora Vânia Borges perdeu o marido e os 4 filhos. Júlia, de 5 anos, Pedro, de 9, Ana Beatriz, de 12 e Rairan, de 16, vítimas de um acidente de carro causado pela imprudência de outro motorista. A família viajava de férias para Fortaleza, no Ceará, quando o trágico acidente aconteceu. Com o impacto da batida, o carro pegou fogo. No momento que eu estava rastejando no asfalto, eu olhei para a grama, o mato, e vi o Pedrinho. Mas ele estava tão perfeito que para mim ele só estava desmaiado. Então eu fiquei mais tranquila. Arrastei um pouco mais e vi meu esposo. Eu lembro que eu peguei na mão dele e falei: Jarinho, as nossas crianças. Eu ouvi ele falando: não posso fazer mais nada. Então eu lembro que ele pendeu a cabeça para o lado, eu não sei. Eu achei que ele estivesse só desmaiado, né? Mas foi o momento que ele morreu. Andar na velocidade da via, para muitos motoristas, só mesmo perto da fiscalização eletrônica. Mesmo com pardais e radares eletrônicos, freando os apressadinhos, o excesso de velocidade é a principal infração de trânsito em cidades como Brasília, Goiânia e São Paulo. Outras infrações bastante cometidas são avanço de sinal, estacionamento irregular, falta de cinto de segurança e falar ao celular. Esses fatores, como imprudência, negligência, o veículo que estabelece uma vontade de você correr, né? Esse tipo de conduta leva o cidadão à velocidade excessiva e essa velocidade excessiva normalmente traz consigo uma infração de trânsito. E a infração de trânsito decorre também o acidente de trânsito. 11 crimes de trânsito estão previstos nos artigos 302 a 312 do Código de Trânsito Brasileiro e 9 súmulas do Superior Tribunal de Justiça também tratam do assunto. Através de uma história dolorida, um holocausto que eu vivi, eu quero levar essa mensagem de dizer que muitos estão desistindo por muito pouco ou quase nada. E eu estou aí, unindo o amor com a obra e levando a vida. Realmente uma tragédia que passou essa mulher. E Toninha, você está à frente da Patroa, já são 15 anos de Patroa. São. E cada vez mais tem campanhas, cada vez mais os carros são seguros. E parece que ainda muita gente morre no trânsito, principalmente aqui em São José do Rio Preto. Faz uma evolução desses 15 anos, o que você sentiu dos números e dos casos, dos tipos de acidentes mais comuns aqui? Nós conseguimos criar indicadores para poder direcionar o nosso trabalho. Então, nós criamos um banco de dados em 2007 que oferece os locais de maior risco, a faixa etária das vítimas, os veículos mais envolvidos, enfim, o horário em que ocorrem os acidentes, tudo isso para direcionar o nosso trabalho e para subsidiar
a Secretaria de Trânsito nas ações da engenharia e fiscalização. Sim. Porque nós temos convênio com o governo municipal através da Secretaria de Trânsito. Ocorre que o boom de motocicleta, que iniciou aí 2000 e pouco, né? Porque o Código de Trânsito, quando ele foi implantado, ele reduziu, sim. Ele reduziu muito. O número de Mas acidentes. nós tivemos esse boom de motocicleta no país. Barato, né? O poder aquisitivo, dá para comprar, né? Parcelas mensais baixíssimas. E a pessoa, o jovem condutor, ele mal sai da habilitação, compra uma moto à prestação e vai enfrentar um trânsito que não é brincadeira, né? Sim. Então, acho que não tem noção de risco, né? E o motociclista, acho que ele potencializa mais os riscos até do que Ele é o o para-choque. pedestre, porque Ele é o ele está em para-choque. velocidade, corpo todo exposto. Isso. Então, acho que a motocicleta foi o fator que incrementou tanto os acidentes aqui em Rio Preto que voltaram a crescer em 2014. Em 2014 aumentou o número de acidentes. E a gente vê no trânsito, visualmente é muito claro. São carros cada vez maiores, parecendo tanques de guerra, altos, né? Carros altos, essas esportivos, né? E as motocicletas no trânsito, né? Muito frágeis. É muito discrepante visualmente de ver no trânsito. O corpo todo exposto, né? É isso mesmo. A dona Márcia Alves de Valles passou por uma tragédia recente, né, dona Márcia? A senhora perdeu um filho justamente por conta de um acidente de moto. Isso, motocicleta também. E ele tinha 20 anos. 20 anos. É essa história que a Toninha contou mesmo, não é? Como foi, isso. dona Márcia? Então, ele saiu de manhã de casa, era umas 7, alguma coisa para trabalhar, e no cruzamento do... Tudo bem, não há problema. Tranquilo. A gente vai conversando, Vai a gente conversando, entende que é uma lembrança dor realmente. É muito- aquilo que a gente falou, entristece famílias. A gente está vendo aqui. A Toninha, você Passou teve por seu isso filho também, né? Toninha? Até vendo aquela reportagem, né, que vocês mostraram e também agora estando com ela, eu me reporto a esse tempo. Eu acho que isso que você está fazendo é muito importante, porque se eu não tivesse tido essa iniciativa, porque meu advogado na época que perdi meu filho, falou, os crimes de trânsito, geralmente... Isso não vai virar nada. Eu vou fazer tudo. Guarda né? a tua dor, Ele né? foi assistente do promotor. Sim. Eu vou fazer tudo, mas geralmente não vai acontecer o que você espera. Eu queria o criminoso na cadeia. Eu queria Exatamente. o criminoso na cadeia. Exatamente. Era o que eu queria, que acontecesse com aquele criminoso o que acontece, presumidamente, com outros criminosos. Mas, então eu direcionei a minha vida, como fez aquela mãe que falou lá na reportagem, para construir uma coisa que dependia mais de mim. Porque o julgamento, a sentença, não dependia de mim. Mas reivindicar que essas coisas aconteçam, depende sim de mim. Do ponto de vista Então, eu prático, comecei a Toninha, exorcizar a do dor ponto de falando vista sobre a prático, dor. como é que foi isso do ponto de vista prático? Quem causou o acidente, quem matou seu filho, a lei, o que deu para ele? Nada, porque ele não tinha nenhum outro crime. Bom comportamento, pererê, parará. No caso da dona Márcia, ela estava contando pra gente, custou R$ 1.200 Isso, a fiança foi o valor de R$ 1.200, foi o valor da vida do meu filho. Isso. Já saiu, já Nem tá... foi, né? Nem Na chegou a ser realidade, preso, ele só se apresentou, pagou a e foi fiança. embora. Já teve Isso. julgamento? Não, tá rolando ainda no fórum, na Quinta Vara Criminal, e a gente está acompanhando. Foi bem recente esse Janeiro caso. de 2015. Janeiro de 2015. Doutor Tiago, e as nossas leis? Como que o senhor vê essa situação das vítimas, das famílias? As nossas leis são efetivas? O que está faltando, o senhor acha? Na verdade, assim, na seara administrativa, nós vemos que a aplicação das multas talvez deixa um pouco a pessoa inibida. Em relação à seara criminal, ela é um pouco mais branda, porque a maioria dos crimes eles podem ser tratados pelo Juizado Especial Criminal, que é um pouco mais tranquilo, o andamento mais condescendente, né? como, por exemplo, a dona Márcia falou a questão da fiança. Foi imposta uma fiança de R$ 1.200, então a pessoa respondia o processo em liberdade. Sim. Né? Já não demora um pouco mais, é meio lenta, né? Talvez sentido. a legislação é boa, mas a aplicação das sanções que acaba sendo mais Mais devagar, né? Exatamente.
E, Toninha, a orientação que a patroa dá nessa hora para a família que está fragilizada, é um momento que está devastado, como proceder? O que ela deve procurar? Procura o promotor? Procura um advogado? Qual que é o percurso? Eu acho que a promotoria aqui tem apresentado bons resultados. Eu tenho visto alguns crimes de trânsito sendo julgados da forma que devem, com sentenças respeitosas. Sim. Para com o morto, né? E para com a família do morto. Mas, mais do que isso, no aspecto da dor, de como continuar a vida, claro que a tua vida vai mudar e nunca mais será a mesma. Mas isso que você está fazendo, de vir a público falar para tanta gente aqui que está te ouvindo, isso é muito importante, como foi aquela mãe que fez naquela reportagem do STJ, como eu fiz. Porque, primeiro, eu acho que é a maior psicoterapia que há. Fugir da dor não adianta. Enfrentar a dor e enfrentando a dor, essa é a forma de enfrentar a dor. Falando sobre ela, outras pessoas, você vai sentir que isso vai contribuir com outros. Eu acho que o bem faz um efeito muito positivo para a gente mesmo, sabe? Na medida em que você sentir que isso que você está fazendo está contribuindo com outras pessoas, porque a vida dele, do mesmo jeito que eu não terei jamais a vida do meu filho de volta, nem você terá. Isso. Com isso a gente vai ter que conviver para o resto da vida. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer e eu já te convido já a entrar na patroa. Tá feito o convite para o apoio, que ótimo. Agora, com relação ao DPVAT, vocês enfrentam um outro problema também, né, nessa situação, além da perda, né? Quando vai buscar o DPVAT, foi tranquilo, Márcia? A senhora recebeu, dona Márcia? Olha, eu recebi, mas eu tive, assim, muitos problemas. Quando eu dei entrada no DPVAT, eu dei entrada em fevereiro. Eu vim receber o DPVAT agora em agosto. Certo. Você fez por conta própria ou você procurou intermediário? Eu fiz pelo correio por conta própria, porque intermediário, para mim, na época, não compensava. Certo. Né? Eu fui procurar algumas saídas, mas... E quando eu fui, como eu tive problema com o sobrenome dele, tinha o sobrenome do pai, então eles não pagaram integral, pagaram só 50%. Proporcional. Então eu fui procurar alguns escritórios e eles queriam de 20% a 30% para estar fazendo esses papéis. Aí eu me informei, fui por conta própria, fiz e consegui receber os 50%. A senhora criava o filho sozinho? Eu criava o filho sozinha. Sozinha, né? E aí, com a ajuda dos meus pais. Entendi. E teve que dividir. Desculpa perguntar, hoje em dia, quanto de dinheiro, quanto que o DPVAT a senhora recebeu? Olha, por incrível que pareça, assim, nem tem palavras, né? Mas a vida de uma pessoa que se vai é R$13.500. Eu recebi 50%, R$6.750. Certo. E o pai recebeu outra... Isso, e o pai recebeu a outra metade. Doutor Tiago, explica pra gente melhor como é que funciona o DPVAT. Na verdade, o DPVAT, ele é o seguro obrigatório, né? Todos os veículos, todos os proprietários de veículos estão sujeitos, né, a contribuir. E ele abrange toda a coletividade. É um direito de todos? É um direito de todos. Então, se houver um acidente, seja com um pedestre, seja com quem é um passageiro, tanto faz se a pessoa contribui ou não, ele é devido para todo mundo. Sim. Em caso de morte, por volta de R$13.500 e no caso de invalidez, por volta de R$9.000 e reembolso de despesas médicas, né, até R$2.700. Ciclista pode se beneficiar do DPVAT, não, né? Se envolver com um veículo automotor, sim. Automotor, sim, né? Sim. Porque a gente está vendo um boom de ciclismo, né? Está se falando muito como houve isso? moto. Toninha, como é que você analisa isso, Toninha? Esse boom de ciclistas agora, você te preocupa ou não? Nós não estamos tendo, tem estatísticas aqui, que em Rio Preto nem tão alto em atropelamento, sim, nem com ciclista. Ainda bem, né? Uma boa notícia, né, Matheus? 5,44 certo, no primeiro trimestre de 2015. O nosso boom, e veja, vítimas graves, olha, baixo também, 99% vítimas leves. Leves. São vítimas leves. E quase sempre não é noticiado, então dá-se uma falsa impressão que está tudo bem, não é? Que é aquela coisa assim, né? São vítimas que são atropelamentos, o que seriam mais ou menos? No atropelamento, o índice está baixo, está de 5,44.
Onde o índice alto é com motocicleta. Motocicleta. 70% dos acidentes aqui em Rio Preto tem uma motocicleta envolvida. Tem algum... Agora, com relação à velocidade, tem uma pesquisa que eu vi no site da Abramet, que na Europa eles fizeram mostrando que se o veículo estiver a 32 km por hora, a chance dele matar um pedestre, de levar à morte, a óbito, é de 5%. Olha só, 32 km por hora. Sim. Se ele tiver a 48 km por hora, um pouquinho a mais, a chance sobe para 45%. E olha só, e se ele tiver a 64 km por hora, que na maioria das vias rápidas nossa aí é 60, a chance sobe para 85%. Então, a consciência do motorista tem que estar muito ativa para esses cuidados com velocidade, com respeitar a sinalização, vocês não acham? Com certeza. Com certeza. Inclusive, uma das premissas iniciais aí da lei de trânsito é que o motorista deve a todo momento ter controle do veículo sobre a via, né? Então ele deve preservar a vida, deve preservar a integridade de todas as pessoas que estão em volta. Só para completar um outro dado, a Toninha me passou no começo do programa, olha para vocês terem uma ideia. Um veículo que está a 50 km por hora, em uma colisão, um bebê de 5 quilos, ele vai receber um impacto, ele vai resultar no impacto dele como se ele tivesse 100 quilos. É muito forte. Quer dizer, o impacto que... A lei da física é implacável. É implacável e o motorista tem uma falsa... Os carros hoje em dia, com esse aparato de potência e de facilidade para se dirigir, acabam sendo armas Eu não imaginava, gente, a 60 km por hora poder 85% de atingir uma pessoa, Exatamente. matar a pessoa. Exatamente. É uma coisa, quer dizer, você está dirigindo uma máquina, a gente tem que ter essa consciência, né? E sabe uma coisa interessante que li? Material da Organização Mundial de Saúde, né? Que a 70 quilômetros o cinto de segurança já não te protege mais. Não protege mais. A 70. Rodovia? Qual é a velocidade da rodovia? 110, 120. É isso mesmo. A velocidade, acho que no Brasil, é uma coisa que realmente... O acidente, o acidente do filho da senhora foi na BR, foi isso? Foi na BR-153, né? Com o cruzamento ali do posto 52, no quilômetro 52. Um caminhão não respeitou o par e entrou e ele vinha na rodovia. Sim. Aquele lugar lá, ele é assassino, né? Naquele mês, houve mais 3 acidentes. Só naquele mês? Só naquele mês. Ele passava muito por aquele... Todos os dias, é o caminho do trabalho. O caminho do trabalho, todos os dias. Quer dizer, ele dominava aquele trecho para trafegar. Muito. Conhecia o trecho. Muito. E que horário foi? Às 7h40 da manhã. 7h40. Indo para o trabalho. Indo para o trabalho, ele entrava às Toninha, você falou de horários, né? Tem os horários, né? Que horários que as pessoas precisam ficar mais atentas, na verdade, precisa ficar atenta sempre, mas que horários que os números são maiores, Toninha? Deixa eu ver aqui. Parece-me que é pela manhã mesmo, esse horário de provavelmente, pico, né? Que as pessoas vão para o trabalho. Um outro horário que eu acho que é das 14 às 18. Olha aqui. Que é as pessoas... Das 18 às 20 horas. Às 20 já desce. Já desce bastante. Já desce. Das 18 às 20, 13% dos acidentes acontecem das 18 às 20. Aí você tem das 16 às 18 também. Então, seria de 16 às 20, né? Voltando do manhã, trabalho, indo para a faculdade, os jovens. De manhã, das 6 às 8, 10% dos acidentes. Também é bastante significativo. Porque todo mundo está apressado também, quer chegar rápido. Para encontrar lugar para parar o carro, em frente à faculdade. Exato. Né? É bem... E às vezes era um motorista que estava, era um caminhão que estava daqui de Rio Preto, ele estava... Isso, o meu filho vinha sentido Onda Verde, São José do Rio Preto, né, para o trabalho, e o caminhão ele foi em sentido São José do Rio Preto para fazer o trevo para entrar na Construoeste. Sim. É aquela coisa, né, Matheus, que a gente estava discutindo até em outros programas, aquele que a gente fez sobre o Rio Preto no desenvolvimento. Essas rodovias viraram avenidas. Avenidas, né? Você vê esses horários, tanto a BR ou a Washington indo para Mirassol, aqui não tem mais um horário nessas avenidas que não esteja lotado de carro, que seja um fluxo alto, né? E um país que privilegiou a indústria automobilística, né? Desde os anos 60, né? Sim. Abriu a indústria automobilística, foi o JK, no governo JK. Exatamente. E nós temos muito carro, né? É quase um por um, né, Toninha? Aqui em Rio Preto. Nós temos a maior frota do país
comparando taxas. Comparando taxas. É muito grande. E eu acho o seguinte, né? Claro que os outros países também têm muito carro. Você vê Nova York, você vê Londres, você vê... Tem, eu nunca fui, mas a gente vê isso na televisão, em reportagens, né? Só que lá tem um transporte público que o Brasil não alcançou a qualidade ainda. Porque lá eles não dependem de carro para trabalhar. Aqui a gente depende do carro para trabalhar, né? Nas grandes cidades. E Rio Preto já é uma situação dessa. Já tá, você vê, afogado, né? O trânsito já está afogado. Na realidade, eu acho assim, que tem muito carro, igual você falou, muita moto, e uma desatenção e um estresse total. As pessoas com muita marra no trânsito, né? Com muita pressa. Porque qualquer coisa, um sinal fecha ou você não passa no amarelo, às vezes a pessoa de trás já te xinga, já buzina, sabe? Sim, o estresse está muito grande. Muito bom. Nós vamos fazer um breve intervalo, Márcia, mas nós vamos voltar nessa questão. Acho importante a gente discutir essa posição do motorista de impaciência, de intolerância. Né? Precisamos de mais pessoas gentis no trânsito. Nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco, tudo bem? Tudo. Nós estamos com o Câmara Debate hoje falando sobre trânsito. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí, porque a nossa conversa está muito boa. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje nós estamos falando sobre trânsito. A nossa conversa está muito boa, mas antes da gente conversar, continuar conversando com os nossos entrevistados, eu quero pedir e falar sobre os nossos contatos aqui com a TV Câmara. O nosso e-mail é tvcamara@camarariopreto.com.br ou jornalismo@camarariopreto.com.br. Siga a nossa página no Facebook, é Câmara Rio Preto, e também acompanhe nossos programas, vídeos no YouTube, o nosso canal TV Câmara São José do Rio Preto. Está tudo lá para você acompanhar, inclusive as sessões que acontecem de terça-feira às 2 horas da tarde. Você pode participar vindo aqui, próprio aqui no nosso prédio, que é aqui no centro da cidade, ao lado da prefeitura. Bem, vamos continuar a nossa conversa, né, Matheus? A gente tem uma matéria para mostrar agora muito interessante que a repórter, a Mariana Dyer, fez para a gente, não é, Matheus? Vamos conferir? Os riopretenses não têm uma boa fama quando o assunto é trânsito. Uma das reclamações mais comuns é de que muitos não usam a seta na hora de virar uma rua. Na região central da cidade, também é fácil flagrar outras infrações, como motoristas sem cinto de segurança ou falando ao celular. As leis municipais relacionadas ao trânsito também são ignoradas por alguns motoristas. É o caso do gesto do pedestre, em vigor desde 2011. Segundo a lei de autoria do ex-vereador Jorge Abdanur, basta que o pedestre faça um gesto com o braço para solicitar a parada do veículo. O gesto pode ser feito em locais onde haja faixas para a travessia e não tenha um semáforo ou agentes de trânsito controlando o tráfego. Bom, e agora eu vou fazer o teste para ver se os motoristas respeitam o gesto do pedestre. Vou continuar aqui. Vou tentar fazer de novo. Seja por distração ou por imprudência, muitos motoristas desrespeitam essa e outras regras, o que dificulta a vida dos pedestres. Não, a gente que não está acostumada com muito trânsito, né, ele é bem complicado. Eu tenho notado que muitas não respeitam os pedestres, por exemplo. Pessoa de idade que vai atravessar, né? Então eu tenho notado que é meio dificultoso aqui. É bem tenso, né? É bem difícil.
Muito carro, aí muitos nem esperam a gente passar, vem em cima, não para. Agora mesmo, você não viu que eu quase fui atropelada ali? Eles veem que veem mesmo, eu parei, né? Ah, tá bastante pesado, né? Muito perigoso, se tiver muito cuidado. Principalmente quem anda de bicicleta também, né? O perigo é muito pegajoso hoje, né? Tem que saber andar. Você tem que cuidar para você e para os outros, né? Olha só, a lei está aqui, uma lei municipal, a lei do aceno, né, do gesto do pedestre. Precisamos de lei para isso? Né? Para aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? a paciência do motorista. Quantos carros passaram ali? Eu contei mais ou menos uns 6 na primeira tentativa. Né? Eu acho que foi por aí, até mais que a Mari tentou atravessar e não conseguiu. Só um parou. Um parou e parece que o detalhe é porque o sinal estava fechado logo à frente. Então, sim, aí ele parou. E as pessoas continuaram se arriscando ali, passando mesmo assim. Vocês perceberam? Isso. O que vocês acharam dessa situação? É um absurdo, né? A gente faz campanha, nós fazemos blitz com atores nos locais de maior fluxo. Então, Marechal com Bernardino é um local de difícil travessia. Pedro Amaral com voluntários é outro local de difícil travessia. Exemplos que eu estou dando. Sim. E a gente vai com os atores nesses locais para fazer orientação ao pedestre e ao condutor. O que você vê de transgressão é uma coisa incrível, né? Toninha, em Rio Preto, infelizmente, está mal na fita. Nós somos vice-campeões de acidentes? Nós somos vice-campeões de mortes. Mortes. Nós perdemos para cidades por número de habitantes, né? Campinas tem menos, Santos, tem São Paulo, menos. Presidente Prudente. Tem toda uma relação. Sim, são menos, quer dizer, por 100 habitantes, Rio Preto ganha em número de mortes. Me desculpa dizer, sabe, mas a sociedade não aceita a sanção. Vê a questão do radar? Ou então não sabe, né? Talvez por falta de conhecimento. Aí eu pergunto o papel das autoescolas, dos centros de formação. Certo. Porque o que acontece é o seguinte, se soubesse isso que nós vimos aí agora, que um bebê... Isso. De 5 quilos a 50 quilômetros por hora, ele virtualmente vai pesar 100 quilos na hora do impacto? E que acima de 50 tem 80% de matar um pedestre, talvez de velocidade. Sim. Se soubesse dessas coisas, que o cinto... a partir de 70 km por hora, ele já não vai mais te proteger. Talvez soubessem dessas coisas, talvez melhorasse. Às vezes, a pessoa não pensa que a lei é feita para protegê-la. A questão do cinto de segurança, a pessoa não pensa que é feito para protegê-la. Igual a questão do álcool. Para conseguir essa lei seca, gente, o lobby contrário dos hoteleiros e restaurantes, coisa e tal, foi violento, contrário mesmo. Então, é preciso ter muito estudo para aprovar uma lei, tem muita pesquisa para aprovar uma lei. Mas aquele que está sendo protegido pela lei desconhece. Então, pensa, uma coisa que estão me impondo, né? Pensa que aí tem livre-arbítrio, porque não sabe o porquê, né? Só aproveitando o gancho, é importante ressaltar que a própria lei federal, o Código de Trânsito, ela já dispõe que a preferência do pedestre na faixa onde não existe sinalização. Então, a lei municipal só vem para regulamentar e, mesmo assim, acaba sendo descumprido. Mas tem conhecimento público dessa lei do pedestre? Exato, talvez não tenha. Faltam campanhas, como você falou, né? A gente não está bem na fotografia em relação a outras cidades próximas aqui, né? Rio Preto. E o doutor Tiago estava até mesmo falando, mas em outras cidades o pedestre é respeitado. E por que em Rio Preto não? Falta campanha? Na verdade, o próprio Código de Trânsito traz essa premissa de que tem que ter uma educação de trânsito, de que todos os integrantes do Sistema Nacional têm que investir em educação no trânsito. Não é feito aqui em Rio Preto, muito mesmo na educação para o trânsito, sabe? A gente trabalha... isso que eu queria perguntar, com as crianças, porque parece que é previsto com as crianças nessa educação no trânsito. A gente trabalha com as crianças... Será que só no futuro mesmo a gente vai conseguir um trânsito melhor? Nós tivemos um concurso agora, que gracinha, sabe? A gente passa um material de apoio para as escolas e as professoras trabalham com esses alunos. Depois a gente premia, está no nosso site até, os melhores trabalhos. Eles fazem coisas lindas, está crescendo com uma nova cultura. Certo. Né? A inclusão da pessoa com deficiência, por exemplo, eles enxergam isso, eles enxergam a questão do trauma, né? Os hospitais, o tanto que o trauma no trânsito é grave e deixa sequelas, isso eles enxergam. E a gente trabalha com jovens
no 3º ano do ensino médio. A maioria das escolas da rede estadual aqui de Rio Preto participam desse projeto nosso, ele é excelente. O resultado, na 3ª aula, a gente faz estudo de caso com histórias de acidentes de trânsito que a gente extraiu dos boletins de ocorrência, omitindo o nome de pessoa, evidentemente, coisa e tal. E eles discutem, eles analisam. Então, é feito blitz nas ruas. A Secretaria de Trânsito, além do trabalho que desenvolve conosco, tem também o Departamento de Educação para o Trânsito que vai nas escolas. É feito, só que é o seguinte, o adulto que tem que ser pego. Como nós vamos fazer com o adulto? Porque eu vejo direto aí na televisão, uma coisa que eu estava dizendo antes, que a gente, com o tempo, deixa de se espantar com as coisas. A violência acaba ficando uma coisa naturalizada. Você não leva um impacto tão grande, mas tem uma coisa que continua me impactando, sabe o que acontece? Eu não posso acreditar, quando eu vejo pessoas darem a cara na televisão, para falar, eu preciso ser avisada do radar para eu diminuir a velocidade e não ser multada. Meu caro, presta atenção. Essa velocidade que você tem que manter na via inteira. Isso. Porque se não, sabe o que é? Vai você, vai o pedestre. Você vê São Paulo colocando a 50 km por hora, aquelas Como já marginais. reduziu o número de acidentes lá, né? E sobre essa questão de educação no trânsito, se fala muito também em direção defensiva. Ou seja, que você vai dirigir, mas se colocando no lugar do outro motorista, do pedestre. Então, tem um pare, tem um sinal no amarelo, eu não vou avançar, espero, né? Quer dizer, eu não sei se o outro vai avançar. Né? Se fala muito nisso também, né? Mas eu acho que a nossa sociedade atingiu um grau de individualismo que ninguém pensa no outro. Sim. É isso mesmo. Essa impaciência no trânsito, né? Eu observo muito no nosso dia a dia, a gente vai e volta. Dona Márcia estava falando. A Márcia falou sobre isso, né? sente isso cada vez mais, que as pessoas estão muito agressivas, né? Muito apressadas, sim. Né? Nomes, palavrão, gestos e, assim, sinais que vão se fechar se você chegar no amarelo, buzinam e, sabe, assim, Por que não passou, querendo total, falar? exatamente. Pressa, né? E quantos não que chegam e batem na traseira porque não está prestando atenção, acha que o da frente vai passar. Não né? espera fazer uma também. manobra. Celular também, até mesmo som, né? Você vai estacionar, a pessoa não espera você estacionar, fazer uma manobra. Então, tá todo mundo muito no celular. Outra coisa também que eu acho que, e essa transição, você dá essa educação para as crianças e tudo, aí eles vão chegando para os seus 17, 18 anos e os pais incentivam acham permissivos na bebida, acha que é normal, pode sair na balada e tomar sua cerveja, acha que a lei seca. Não, filho, você vê muito jovem também morrendo em acidentes, às vezes sozinho, em alta velocidade e bêbado. Né? A gente tem muito isso. Então, né? Nossa estatística é com base nas vítimas fatais. Sim. Porque é o que a ML faz o exame, então a gente sabe. É coisa de 20 e poucos %. A gente não sabe o teor de álcool naquele que provocou aquela morte, né? Deve ser alto, a gente não sabe. Eu acho que a questão dos pais que você colocou, eles precisam educar com exemplo. Porque tudo aquilo que a gente orienta, que as professoras orientam em sala de aula, pode ser desconstruído com exemplo. Quem é a pessoa que a criança mais admira? Quem é o herói da criança? O pai e a mãe, O pai e a mãe. E se essas pessoas que têm uma ascendência muito maior sobre a criança do que o professor, porque os pais têm uma ascendência maior, derem um exemplo oposto, aquilo que você está construindo vai para o chão. Correto. A pessoa classifica que isso está errado. Inclusive, tem uns recentes episódios aqui que o pessoal para nas ruas e bate nos radares, jogou o radar. Isso, você viu recentemente, agora está essa moda agora chutar radar. Fúria. Na fúria. É uma forma de recusar, né? Mas eu pergunto, onde que está, gente? Onde que está? Eu vejo vocês aqui estão chamando sempre sobre esse tema. As outras emissoras, constantemente, nós temos a imprensa escrita voltada para esse assunto, mas não chega. Como que faz para chegar? Esse despertar da consciência, Eu estive né? na Câmara terça-feira passada, Sim, exatamente. dando conhecimento desse assunto, e cheguei a falar com alguns vereadores que eles sim, mais do que eu, são especialistas nisso. Policial civil, policial militar, policial rodoviário, tem aqui médico na Câmara, né? Nós temos vereadores
que são especialistas nesse assunto. Eu falei, nós precisamos fazer alguma coisa. Acho que tinha que criar uma comissão, discutir sobre isso. É sério demais. É muito sério, Ser né? algo mais recorrente, né? Mudar. Esses Nós diálogos. conseguimos muita coisa, porque no ano 2000, do ano 2000 a 2005, nós tínhamos uma força do voluntariado muito grande. E quando saiu a Patru, quando saiu a ideia da Patru, a ideia, eu publiquei no jornal uma reportagem, a ideia foi abraçada por militares, bombeiros, área hospitalar, do trauma. Imediatamente nós tivemos uma resposta da sociedade muito forte, da mídia, tudo isso. Eu acho que vai ter que acontecer de novo. Aliás, movimento assim, quem forte igual fazíamos quem quiser antes. achar a Patru, quem quiser se comunicar com vocês, como é que faz? É Facebook? Como é que a gente acha? Nós temos o nosso telefone, é 17-3301-0908. E o nosso site é www.patru.org.br. Lá nós divulgamos tudo que é assunto, artigo acadêmico. Facebook tem também todas ou as não? nossas ações. Pelo site você chega. E aproveitando, Matheus, vamos divulgar também o telefone do DPVAT, para quem tem dúvida como fazer o procedimento. É o 0800 0221 204. É sobre o DPVAT, você tem todas as informações nesse número. Eu e o Matheus, quando a gente pensou nesse programa, a gente coloca aqui para toda a nossa equipe, perguntando se alguém conhece alguma vítima. Nós conseguimos através do Hamilton, né, que nos colocou em contato com a Márcia. E foi muito interessante porque, conversando com os outros colegas, vários já passaram por acidentes graves, ou moto, ou de bicicleta, e, graças a Deus, está tudo bem, eles estão aqui. Mas ficaram impossibilitados de trabalhar por 3 meses, 1 ano, e isso me chamou a atenção. Né? Quer dizer, está aqui do nosso lado várias vítimas. É muito mais comum do que a gente imagina, né? E é importante ressaltar também que a questão do DPVAT não precisa de intermediários, né? A própria pessoa pode entrar em contato com o DPVAT pelo telefone já encaminhado, no site mesmo preencher o cadastro, e não precisa de intermediário, que muitas vezes, né, cobra valores aí excessivos da pessoa. É um direito porque é pago, né? O seguro DPVAT você paga anualmente, se você tem veículo ou não. É um direito seu, né? Tendo um acidente ou não. Dos corretores de seguro estava um tempo atrás, eu preciso me atualizar, não sei se estão ainda, fazendo gratuitamente muito serviço nesse sentido. Bacana. Ô, Márcia, você está falando aqui da parte legal de todo esse processo, você que passou por essa tragédia recente, muito perto, em termos temporais, e do ponto de vista psicológico, você encontrou ajuda? Tem algum grupo, alguma coisa que você encontrou ajuda psicológica para superar essa fase ou não? Não. Não tem. Hoje, conhecendo a Toninha, talvez você... Então, teve um tempo que nós tínhamos grupo de vítimas. Sim. Só que as pessoas não gostam de falar no assunto. Eu fazia o contato e convidava as mães, ou esposa, né, de vítima, para estar conosco, tudo, mas as pessoas fogem. Por isso que eu te falo, isso que você está fazendo é um ato de coragem. Porque a maioria foge, não gosta de enfrentar. Nossa, nós agradecemos imensamente. Eu que agradeço assim, a oportunidade de estar aqui e poder estar falando disso, né? Porque eu acho assim, eu vejo que seria uma maneira de tentar evitar muitas outras coisas, né? Que poderiam vir a acontecer. Recado para o motorista, pare no pare, respeite seja consciente, o sinal. né? Seja consciente. Olhe para o motociclista, né? Exatamente. Voltando ao assunto da motocicleta, assim, os ônibus são lotados. Sim. Carro é uma despesa muito grande. Sim. O que sobra? A moto, infelizmente, que é o mais perigoso no caso, né? Mais vulnerável. E, principalmente para os jovens, né? Que estão começando a trabalhar, estão começando uma vida, é o que eles têm para poder lutar, batalhar, né? E conseguir chegar no emprego, né? Isso, mais fácil, né? A tempo, porque principalmente na BR-153 agora, com as obras que estão acontecendo lá, assim, está muito complicado. De ônibus está demorando 2 horas para chegar em Rio Preto. Entendi. E tem o tal do ponto cego no retrovisor, né, gente? Eu me apavoro com isso. O ponto cego, se você não... Não é? Você não vê em algum ponto, né? Quando a indústria automobilística vai resolver? A lei da física não deixa resolver. E ônibus, aqui em algum ponto tem isso. Os carros de passeio e ônibus, eles não foram projetados
para o pedestre. Ah, exatamente. É isso aqui. Historicamente, as frentes de automóveis e ônibus não foram projetadas para oferecer proteção aos pedestres em velocidade de colisão maior que 30 km por hora. O motociclista, ele é apenas um pedestre motorizado. É motorizado. Exatamente. Ele está numa velocidade maior que o pedestre. E não sei, pelas leis da FIA, alguém pode explicar pra mais gente. Um risco, porque sendo pedestre, a velocidade é mínima, né? E estando motorizado, o impacto seria muito maior, né? Muito maior. E eles são, assim, não generalizando, mas um pouco abusado. Porque se você passar pela BR, você vê eles ultrapassando pela direita, sabe? São umas coisas assim. É uma consciência de todos. É complicado. Né? Porque não conhece as consequências. Não tem a noção do perigo que está exposto, né? Eu acho que tinha que dar vida às leis. O que é dar vida às leis, no meu modo de ver? Que é mostrar, olha aqui, se você estiver nessa situação aqui, vai incorrer numa morte, né? Tinha que explicar a questão do cinto, as pessoas não sabem, é o que a gente mostra no nosso programa de educação. Antes e depois, que é a biomecânica do trauma, né? E continuando nos seus números, a gente falou, Toninha, você havia lembrado que pela manhã e no período ali das 4 às 8, ali no final da tarde, quando as pessoas ou estão indo para a escola ou estão voltando do trabalho, são períodos críticos. Você falou alguns pontos da cidade que também são críticos. Ali a Bernardino com a Marechal, Pedro Amaral com a Voluntária, são alguns pontos. E a idade das vítimas? A maioria é jovem? É de 18 a 30, olha que judiação. Lembro que nosso país está envelhecendo. Força de trabalho, né? Sim, nós temos um país envelhecendo. E nesse país que está envelhecendo, a juventude não está sendo protegida. Você tem os números dos últimos meses de mortes no trânsito? Você tem aí, você tem de cabeça? De memória. São 25 agora no primeiro semestre de 2015. 25, aqui em São José do Rio Preto. Aqui em São José do Rio Preto. 25 mortes. 25 mortes. Isso sem contar os traumas. Sim, validez. Nesse trimestre. Isso. Mortes 22. Por exemplo, Campinas, mas comparado à taxa, a nossa taxa está mais alta. A gente está mais alta. A gente só pede, pessoal lá de casa... De morte nós perdemos... Só para Presidente Prudente. A gente ganha de Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Santos. Nós ganhamos de São Paulo. Infelizmente, a gente ganha de São Paulo. Agora, quando a gente fala, né? O meu filho, ele trabalha em São Paulo já há muito tempo. Então já se desacostumou um pouco do trânsito aqui. Quando ele vem, ele fala... Fica assustado? Não, porque lá as pessoas respeitam seta, né? Em Campinas, mesma coisa. Tem uma sinalização que o condutor é mais, como falo, consciente. Aqui você vê tudo acontecer. Tudo acontecer. As pessoas entrarem sem seta e tudo mais. Correto. Gente, nós chegamos ao final do nosso programa, né, Matheus? Você quer colocar mais alguma questão? Eu queria pedir para cada um fazer sua consideração final e que pudesse deixar uma mensagem, uma dica, uma esperança, um caminho para quem está assistindo em casa, um conselho. Começar com o Dr. Tiago. Agradeço a presença do senhor. A população tem que ter consciência de que o veículo não é só um meio de transporte, ele pode também ser uma arma, né? Então, respeitar as regras de trânsito, aquelas regras que a gente aprende quando vai tirar habilitação e tudo mais. Nós somos educados nesse sentido, né? Eu acredito, é claro que pode ser que haja falhas nesse tipo de educação e tudo mais, mas se a pessoa atender as premissas iniciais dessas regras, eu acredito que muito do que a gente vê de dano aí a terceiro e tudo mais pode ser reduzido. Mais a consciência. Márcia, obrigado pela tua presença mesmo. Muito obrigado. Foi muito importante para a gente receber você aqui. Você tem alguma mensagem para falar para as mães, para quem está passando por uma situação dessa? Pedir em consideração aos motoristas mais conscientização, como ele disse, mais amor ao próximo, que eu acho que está faltando muito, né? E para as mães, assim, o que a gente tem é seguir em frente, mesmo com a dor. Tá certo. Toninha? Então, eu quero agradecer a oportunidade da gente estar falando sobre o nosso trabalho. Quero dizer que acho que a minha mensagem que fica para a coisa mais forte que eu tenho visto nesses últimos dias, que é isso, achar
Não, onde tem um radar eu diminuo. E depois vamos, Depois do radar eu posso correr. Não, gente, sabe? Porque você tem risco com a velocidade. Nós vimos aí que a partir de 70 de velocidade o cinto já não cumpre com o papel dele. E se passar na tua frente um pedestre meio desavisado, acima de 50, a chance dele morrer é 80%. E vamos mudar essa cara de Rio Preto, né? Uma cidade tão solidária. Vamos, com uma cidade bonita. Bonita de capacidade humana, eu quero dizer. Potencial, né? Pensou uma você ter cidade que é solidária. Rua, assim. Acho que Rio Preto é uma das cidades que desenvolve mais a questão da caridade, da filantropia, né? E daí, quer dizer, não combina isso, né? Não combina, você falou tudo. Não combina. E vamos ter mais consciência mesmo, né, Matheus, no trânsito, ter orgulho de sair na rua, um trânsito gentil, cordial, civilizado. Civilizado, isso aí. Né? Vambora. Mais alguma coisa, Matheus? Vamos, você deixa a gente ficar aqui. Ai, a gente adora conversar, né, Matheus? Vamos embora. Mas dentro da velocidade. Sem correr. Saia 2 minutinhos antes, chegar 1 minutinho a mais. Às vezes você vê em rodovia, eu trafeguei muito em rodovia, a pessoa te ultrapassa, louco. Aí dali a pouco ela entra. Fala, mas por que ele me ultrapassou? Pra isso. Gente, mais calma e paciente. Matheus, vamos dar nossos contatos? Exatamente. Antes de encerrar? Vamos. Então, passa você agora? Eu não vou lembrar. Então tá bom, eu passo. Os e-mails, os nossos e-mails são tvcamara@camarariopreto.com.br, jornalismo@camarariopreto.com.br. Siga a nossa página no Facebook, Câmara Rio Preto. Você vai acompanhar tudo que acontece aqui na Câmara, inclusive as audiências, solenidades, as sessões, que é muito importante. E também os nossos programas no YouTube, você pode acompanhar no canal TV Câmara São José do Rio Preto. Agradecemos imensamente a sua audiência. Continue aqui na TV Câmara. A gente tem programas muito legais, bacanas para você acompanhar e se informar. Obrigada e até o próximo programa. Tchau.